mas temos também que entender que o corpo não é permanente. So this body, 70, 80, maximum 100, 120 years maximum. After that, we are gone. 120 years in this whole creation is nothing. Máximo 120 anos que a gente vai durar nessa planeta e comparado com todo o tempo de criação, isso não é nada. So like, suppose if I live 100 years, suppose 100 years is too much, but still I'm taking the maximum number. I don't want to actually. 100 years. Of this 100 years, how much of effort that I make to really know who am I? Vamos supor que ele vive 100 anos. Durante esses 100 anos, qual porcentagem da vida dele ele se dedicou de se conhecer? Often in human beings' life, say 1/4 or 1/3 is gone in sleep. Terço, quarto da vida humana a gente perde em sono, dormindo. Another maybe 1/4 or 1/3 or 1/10 is gone in gossiping. Mais quarto, mais terço no fofoca. Then eating, dinheiro, running around, business, trabalha, crianças, namorada, namorado, casa, carro, cachorro, gatos, and sometimes luta with neighbors, this, that. So, where's the time for contemplation? Durante essas correrias, cadê o tempo para contemplação? So where are we? Think. Because it's a serious question. What are we doing on this planet? Why have we come here? What is the purpose of our existence? When Buddha attained nirvana, one of his disciples was sitting in front of him. Buddha smiled after this state. And then he smiled. When he smiled, then one of the disciples, he asked, "Hey Guru, why are you smiling?" Then he said, to attain this state of nirvana is so simple, so simple. All you need to do is to turn your mind from this to this, that's it. But then, to turn this mind from here to there, it took this Buddha 100 lives. Quando a Buda chegou na iluminação, ele sorriu. Aí teve um seguidor que perguntou para ele, por que você sorriu? E ele falou, porque é tão simples para você chegar na iluminação, tudo que você tem que fazer é virar sua mente daqui para lá. Mas para você chegar no ponto que você entende que é só isso, ele passou para 100 vidas para chegar nesse entendimento. So if Buddha had to undergo 100 lives, and where are we? Se o Buda teve que passar para 100 vidas, onde que está a gente nas nossas jornadas? But don't get disheartened. Mas não fica triste. We should be hopeful, optimistic always in life. Temos sempre que manter o otimismo na vida e esperança. Buddha might have taken 100 lives. We can get it in 10 lives, who knows? Se o Buda fez em 100 vidas, de repente, quem sabe, a gente consegue até em 10. Or even 1 life. Ou até 1. It depends on one's intensity. Depende da intensidade de cada um. Okay. Coming back to this Vedas and Tantra, they have origins in India. Both Vedas and Tantra. But they were going more or less parallelly. Vedas e Tantra, eles estavam no caminho, os origens na Índia, mas eles estavam numa trajetória paralelos. They have somewhere some connections, but then generally they maintain that kind of a parallelity. Eles têm algumas conexões, mas em geral eles são separados. Because their approaches are different. A maneira que eles abrangem. The way you approach towards them. So in Vedas, they have a kind of a sense of pleading, pleading this consciousness, oh God, please help me, like that. But in Tantra, they take things head on. Nas Vedas é essa maneira de suplicar para Deus, e na Tantra eles mesmos tomam as ações. Taking the bull or bite.
Tem que ir do bull by the horns. Eles pegam o touro pelos cornos. Chifres. Yeah. So that's why the moment you say Tantra, people's eyebrows become bigger. Eyes become, Tantra. I mean, India especially. In Brazil, Tantra is, the connotation is different. But in India, also different. But not in this, same as in Brazil, but in Tantra, when you say Tantric, is a Tantra, is doing Tantra, which means, he is doing some kind of a black magic. Na Índia também tem uma conotação diferente e as pessoas acham que é tipo de macumba. Here in Brazil, the connotation is different. Tantra means sex Tantra, something like that. So, but the original Tantra talks only about realization of this Brahman, of the Supreme Consciousness. A Tantra original tem todas essas conotações de macumba. Aqui no Brasil eles entendem isso como uma coisa sexual, mas a essência da Tantra é de atingir união com a consciência suprema. This Tantra had different schools of Tantra. It also developed over a period of different hundreds of years. Every Tantra has its own approach again. Tem várias escolas de Tantra e cada escola tem a sua maneira de ensinar. Like Shaurya Tantra, Shakti Tantra, Ganapatya Tantra, Vamachara, Kulachara, there are different types of Tantra, different types of schools. And everybody tried to practice in their own way. Ele me ensinou vários tipos de escolas de Tantra e cada uma é diferente nas suas práticas. So like in India you have some tantrics who do this meditation with dead bodies. Tem algumas meditações com corpos defuntos, mortos. And then some people, they also eat the dead flesh, Tem outros que comem a carne humana de corpos mortos. Yes. Okay, so there are different types of schools, and then there are some are Shakti, like they're very rigorous, they're very aggressive type of Tantra. Tem outros que, tipo a escola de Shakti, que é muito agressivo. Okay, just some people, they do some kind of Tantra to acquire occult powers. Occult powers. Tem outros que eles fazem Tantra Yoga para adquirir poderes de oculto. So there are different approaches, but the original Tantra talks about that this Jiva means this unit consciousness, has to finally go to Shiva. Shiva means Supreme Consciousness. Mas todas as escolas têm a mesma meta, que Jiva, que é o eu, tem que eventualmente se unir com Shiva, que é a consciência suprema. Okay, so the Jiva should go and merge in the Shiva. Shiva tem que attainment of Shiva or attainment of consciousness. So this is the real Tantra. But then it got distorted because of so many reasons or so many factors. Also these yogis, they also have different levels of understanding. So originally this Tantra was given by Shiva. And then after Shiva left his physical body, and it also got degraded. People did their own things. They said, according to their own small realization, they said, this is Tantra. So that's why it got degraded into different levels. So that's why I say Tantra is sex. In India they say Tantra is black magic or something like that. Ele está falando que quando houve essa separação de todas as escolas, aí teve pessoas realmente fazendo práticas bem fortes, escuros, e a conotação de Tantra, a reputação de Tantra foi para baixo. Então, até hoje as pessoas têm essa associação com Tantra como uma coisa de macumba, alguma coisa que não é bom. So essentially the essential difference between Vedas and Tantra is Vedas, they do lots of mantras, recitation, and then they do this kind of a pleading. Oh God and all this. But Tantra is a practical processes to attain this consciousness. Então, para vocês, só para enfatizar a diferença entre as Vedas, que é a recitação de mantras e também uma suplicação para Deus, versus Tantra, que é práticas que cada praticante, cada seguidor vai fazer para
consciência suprema. So they, we say something called initiation. Initiation is like trying to receive some mantra or something and you do the practice. This initiation word actually doesn't fit there. In Sanskrit it's called diksha. Diksha. When you get or obtain some mantra for your spiritual practices, it is called diksha. Quando alguém, geralmente alguém mais maduro na prática, te passa uma mantra para a sua iniciação na prática, chama-se diksha. So this diksha, there are two types of diksha. One is the Vedic diksha, and other one is the Tantric diksha. Então tem dois tipos, tem a diksha das Vedas e a diksha da Tantra. So anybody who has got this Vedic diksha, they do their own practices, they do their own way of going to this path of approaching the spiritual path. But invariably, this Vedic person who is doing all these things, sometime or other, in some life or the other, he has to come to the path of Tantric diksha for attaining complete liberation. Ok. A pessoa que segue as Vedas e ele recebe a diksha e ele segue as Vedas e faz as mantras e faz as práticas, eventualmente em uma vida no futuro ele vai ter que chegar até Tantra para ele poder atingir a união com a consciência suprema. So all the practical processes to attain the consciousness or Brahma is Tantra. Todas as práticas para atingir união com consciência suprema, o Brahma, é Tantra. So Tantra has all the practical steps or processes how to attain the highest consciousness. Dentro da Tantra existe todos os passos para você atingir a união com consciência suprema. Once you have a tantric initiation, what happens is, because you know something called Kundalini. Kundalini. This Kundalini, we have this backbone like this. Do you want an eraser? Yeah, I have. Yeah, better. Sorry, if they have any questions, they can ask. I'm just going. If I'm going too fast, is it okay? Vocês estão bem? Alguém tem perguntas? Please, feel free to ask Está indo questions. muito rápido? Okay. Do you have any questions so far? There's another color in here. Okay. But I can't. Yeah, it's okay. Yeah, this pen is good enough. Okay. Okay, this part is gone. The Vedas are gone, now Tantra is coming. As Vedas se foram, a Tantra está para chegar. Okay, so this is the Pergunta o que é Vedanta. Veda plus Anta. Veda is the knowledge. Anta means the final part. The final portions of Vedas are Veda Anta. Vedanta. Anta é a parte final. Veda é essas que a gente estava conversando e Anta é a parte final. Então a parte final das Vedas é Vedanta. So it is also means the real essence of Vedas is also Vedanta. Também significa a essência central das Vedas, Vedanta. There are some Vedas, Vedantas, Vedangas, there's so many things, so many different types. So talking about this Tantra, we have the spinal column like this, and then we have Kundalini here. It is coiled up like this 2.5 times. Vocês conhecem a energia de Kundalini, que é uma energia que reside no cóccix, Okay. e dá uma volta de 200 vezes essa energia em um círculo, em uma espiral. So when somebody receives this tantric initiation, so there are 3 things happen. Okay? This diksha, the word diksha has again two letters, di and ksha. Okay? Diksha também tem duas letras ou duas palavras. Di means deepa or deepani or light. Di significa dipani ou luz. Luz.
So once you get a tantric meditation or tantric mantra, in Tantra, this meditation mantras are given person specific, very person specific. It is not given en masse. Mas quando você recebe uma mantra na tradição de Tantra, é uma mantra para você, é muito pessoal e muito específico. Eles não entregam mantras em massa para grupos grandes, é uma mantra de iniciação que é pessoal para você. Why is it so? Por quê? Why it is not given en masse? Why it's very person specific? Porque eles não dão para grupos grandes, porque que eles dão para uma pessoa especificamente. Porque cada é diferente. Each person is different. Well, right. You know, every person's karma, every person's samskara is different. And then these mantras in Tantra is given specifically for those persons who want to elevate their consciousness. A karma de cada também é diferente. Então a mantra é para trabalhar a karma de cada de uma maneira bem específica. So the mantra that I have may need not work for you, and your mantra need not work for me, because samskaras are different. A sua mantra não ia funcionar para ele, a mantra dele não ia funcionar para ela, porque a karma, as samskaras são diferentes para cada um. So in tantric practices, the mantras are given according to one's samskaras. Em práticas tântricas, as mantras estão escolhidos devido às samskaras específicas de cada ser. So once you receive your mantra according to this tantric tradition, the di, right? Diksha, the first part, di is the bani or light. So light is lit. I mean, somebody is light with this mantra. This light means we are talking about not the physical light, but the spiritual light is given to you. Essa primeira parte da palavra di ou dipani, que significa luz, não é uma luz física, é uma luz espiritual. Então significa que eles estão te entregando uma luz espiritual. So once somebody is initiated, or when somebody is given this diksha, it's called dvija. Dvija. Dvija means dvi is two, ja means janma or birth, like you are born twice. One is a physical birth, one is a spiritual birth. Once you have a tantric initiation, you are born again. Dvija é dois nascimentos. É como se fosse quando você recebe a mantra, você é nascido de novo. Okay, so we have the one physical birth, but we just go on with this life without knowing what is this consciousness, where am I going, nothing is happening. But once you have this tantric initiation, then you are born again spiritually. That's why it's called Dvija. Nós temos o nosso nascimento físico, mas isso não tem nada a ver com o mundo espiritual, é apenas o nosso nascimento físico. Mas se você entra na linha de Tantra, aí você tem outro nascimento que é o nascimento da sua vida espiritual. So coming to this Diksha, once you receive this mantra, the light is, how does it turn on the light? Acende a luz. The spiritual light is turned on. So once the light is turned on, what happens? There's something called mantra aghat. Mantra aghata. Aghat is to hit. Uau! O H é para bater. Okay? So once you get this tantric mantra, you start repeating the process. You repeat the mantra in a particular process. Then what happens? This mantra starts hitting the kundalini. Ok. Então, o que a mantra está batendo é a sua kundalini. Okay? Suppose the kundalini is almost like similar to a serpent or a snake. Kundalini é parecido com uma cobra. Okay? Suppose you find a snake here, it is lying down. It is dormant, it is doing nothing. Likewise, our kundalini is always dormant. It is sleeping. So they call it sleeping divinity. So once you have this mantra, then you start repeating the mantra. So this mantra goes and tickles, like just you tickle a snake, it comes out. You know?
So this happens when you take a tantric meditation, when you receive tantric mantra, you're meditating, suddenly something happens, which means your kundalini is starting some activity there. Então ele está falando que quando você começa a entonar a sua mantra, aí você está batendo na Kundalini, e a energia da Kundalini, como se fosse você ia cutucar uma cobra que está aqui, aí já qualquer coisa já desperta. So it starts activating, okay? And then when you continually practice this, what happens is this coiled Kundalini starts becoming straight. This is like this. It's like this. Starts becoming straight. So once it is straight, the energy doesn't stay there. It starts flowing up. Tá. Então, quando a Kundalini está enrolado, fica aqui embaixo no cóccix. Mas quando ele começa a desenrolar, ela começa a subir na coluna. Okay, it's like a pipe having water, and you put your leg over it, you block it, and then once you remove your leg and then straighten the pipe, the water flows. Similarly like that. É como se fosse quando tem como que é? Mangueira. Mangueira, yes! Quando tem uma mangueira que está enrolado, a água não flui. Aí você vai desenrolar, aí a água vai... Okay, something similar. So once you have this mantra and you repeat, Agat is to hit. Just you take a stick and hit on a snake's head. Likewise, the mantra goes and hits the Kundalini, and then the Kundalini starts unwinding itself, uncoiling itself, and the energy starts flowing up. So once it starts flowing up and you cross certain chakras, then it's called mantra Chaitanya. Chaitanya is you become more aware. Tá. Quando a Kundalini começa a subir e atinge as chakras, aí vira mantra Chaitanya. Mantra Chaitanya. Chaitanya is the rising of this consciousness. Que é consciência. Subir. Consciência subindo. So it crosses all these chakras one by one, it goes up to here. Then this culmination of this Kundalini, and this is the fundamental energy of negativity. Negativity, not the negative sense, but then negative energy, feminine energy, and masculine energy. So when they come together, it's a union. This is real Tantra. People think doing sex is Tantra. No, this is the real Tantra which Shiva was talking about. Raising your consciousness and taking up to here. Then you go to a different state, beyond your mind, beyond your body. Ele estava falando que tem quando a energia começa aqui, aí vai até aqui o topo da cabeça, e é uma união de energia feminina, e ele não falou a energia masculina, ele falou a consciência suprema. E ele falou que as pessoas acham que Kundalini e essas coisas têm a ver com o sexo, porque tem esse conceito de união, mas na verdade é a união desses dois pontos e essas duas polaridades. When the normal people, when they come together physically, a man and a woman, there's a loss of energy. Quando homem e mulher se encontram numa união sexual, tem uma perca de energia. But then here in this real Tantra, when this Kundalini goes and you gain energy. Na Kundalini, na Tantra, em vez de perder energia, você ganha energia. So the gaining of energy is nothing but gaining this consciousness. You go beyond this limitation of this physical body, you go beyond the consciousness of your own limited mind, you go to a state where it is inexplicable. Você vai além da sua corpo físico e você atinge nível de consciência que é além do que você conheceu antes. So the more we have this consciousness of this body, I am this body, I am this laranja. I have to break this barrier. I have to go beyond my body. I have to go beyond my mind. I have to go beyond all the boundaries. That is real Tantra. Tantra é indo além de todas essas limitações e barreiras. O corpo físico, a sua aparência, as suas crenças limitantes, tem que ir além, quebrar todas essas barreiras e ir além
fluxo de Kundalini livre e atingir a consciência suprema. And Tantra takes anybody beyond all kinds of complexes, whether it is inferiority complex or superiority complex, or complex of a country, complex of a race, complex of a black or white, Indian, Brazilian, American, African. It takes you beyond this, much, much beyond, which is we can't even explain. It is only an experience that one has to undergo. A consciência vai além de qualquer particularidade de cada ser, seja de raça, de sexo, de nacionalidade, os seus complexidades mentais, vai além de tudo isso para atingir uma coisa que supera todos esses traços, características pessoais. So that's why we say this consciousness is neither male or not female. Consciência não é nem feminino nem masculino. Normally we say his grace, no? Because maybe too much of patriarchal. Quando eles falam de Deus, por exemplo, de ser ele, é por causa de patriarquia. Mas, na verdade, essa energia suprema não tem sexo de masculino nem feminino. I think somewhere in Australia I was talking about this, and of course it's very natural. His grace, this grace, that grace, he, she. One girl stood up and said, "Dada, why not she grace?" Her grace, you know. Yeah, okay, her grace. I don't want to fight now. Ele falou que teve uma aluna porque ele sempre fala do graças a Deus, graças a ele, etc. Aí uma aluna ficou em pé e falou, por que não é graças a ela? Né? E ele falou, tá, pode ser graças a ela também. Não vamos brigar. Não precisa brigar por causa disso. So here we are not talking in terms of gender. So we have to also go beyond this complex of he or she. Além do gênero também. This whole creation is combination. This Brahma is a combination of Shiva and Shakti, both. Shiva is the masculine energy, Shakti is the feminine energy. Both are needed for this creation. A criação da Brahma é a união de Shiva e Shakti. Então a Shiva é a energia masculina, Shakti é a energia feminina, mas precisa a união dos dois para criar essa energia de Brahma que é a consciência suprema. Shiva, Shaktyatmakam Brahma. Shiva is Brahma is a composite of Shiva and Shakti. Wow, essa eu não sabia. I didn't know. Brahma é o nome completo é os dois Shiva e Shakti juntos. But this, what is this Shakti? Shakti sa Shiva se Shakti. The Shakti belongs to Shiva. Again, Shiva here in this context is Brahma. Shakti pertence a Shiva. Shakti Shiva Shakti means the Shakti belongs to the Shiva. A Shakti pertence a Shiva. Shiva. Mas a Shiva neste contexto não é o Shiva masculino, é o Shiva do the consciousness. Consciousness. So this Shakti or Prakriti or nature, what we call nature, Prakriti, is a blind force. Prakriti, que é a natureza, é uma força cega. Or an operative principle. What all we are seeing in this universe is because of Prakriti. Tudo que a gente consegue enxergar e perceber neste universo é por causa do Prakriti, que é a natureza. And then there's another faculty which is called cognitive faculty. It's only a witnessing faculty. So this creator has created with the help of Shakti. Then he is a mute witness. He doesn't normally interfere. Criador criou as coisas através da força da Shakti, mas depois ele fica só observando, sem interferir. So he leaves everything to the control of Prakriti. Deixa tudo no controle do Prakriti. Prakriti é a natureza que manda. Okay? So there's a creator and there's a creation. Tem criador e a criação. Okay? So both are, the creator cannot be without creation. Criador não existe sem uma criação. And we are part of this creation. E a gente está parte dessa criação. But then our goal has to be towards the creator, not towards the creation. A nossa meta tem que ser para
criação. There are some yoga schools or some yogic gurus, they say you chant Om, you know, they say Om is your mantra, you chant. But what happens if you chant Om? Fundamentally, according to Ananda Margha Guru, this Om is such a subtle sound because it's the starting point of creation. You can't even spell on your tongue. It is so subtle, so difficult to spell. But still people say you chant Om. This Om sound can only be listened. It cannot be told with a tongue. It can also be listened in your sadhana, in your spiritual experience. It's a sound that you can listen. Inner. It's not by your physical ears. The sound comes from within. Então, ele estava falando que tem algumas escolas de Tantra que a pessoa só canta a mantra Om, mas o que significa cantar mantra Om, como que é cantar mantra Om. Aí ele estava explicando que a mantra Om é uma coisa que é tão sutil, porque é a primeira som, é a som da criação, que é uma coisa tão sutil que você nem consegue falar o nome do Om com seus lábios. É uma coisa que você vai tentando entonar, mas é uma coisa que na verdade é dentro de nós. So when our consciousness raises in our sadhana, in our meditation, it crosses certain chakras. After certain chakra, you listen this sound from internally. You get this sound. Quando a sua consciência começa a subir e vai subindo para as chakras mais sutis, aí você tem esse som que já vibra dentro de você. So if somebody says that you chant this Om is your mantra, they are not right. Se alguém fala que Om é uma mantra para você cantar, isso na verdade não é correto. Why? Because when you recite or when you ideate on Om, you are not going to the creator, you are going to the creation again. So which means there is no liberation. You are within the creation. Okay. Quando você canta a mantra Om, você não está indo para o Criador, você está dentro da criação ainda. Então, Because Om is the starting point of creation. A Om é o início de criação. Então a mantra Om, você fica só no ciclo de criação. So you do intense meditation, intense sadhana all through your life, go to this guru, that guru, and finally do Om, and then you say back to square one. I wasted my life, you kind of go idiot. Ele falou que você vai seguir uma vida espiritual, vai para aquele guru, faz as suas práticas, sofre, aí fica só cantando a mantra Om, e no final da vida você está onde você começou, na criação. So you're back to square one again, am I? There's no liberation for me. See? So this you have to understand. This we have to understand. Where are we going? Are we in the right path? Even in spiritual path, there are a lot of traps. Ele falou que temos que entender onde nós estamos indo e que até na vida espiritual tem muitas armadilhas. Okay, so but how? Because it's this spiritual arena is also like it's a big bazaar, big market. Uma feira enorme a vida espiritual. Okay, this guru, that guru, this yoga, that yoga. Oh my God, so many things. One guru says face the east, another guru says face west. Go to Himalayas, go to India. Somebody says press this nose, press that nose. What is this? Todo tipo de estilo, que vai para oeste, outro para leste, essa narina você tem que fechar, outra narina, então, como que a gente vai saber? There's a Sanskrit shloka verse about this. Can I say in Sanskrit and I can explain? So it says, Shrutiyo binna, smritiyo vibinna, naeka munirasya matam na binnam, dharmasya tattvam nihitam guhayam, mahajana jena kata sampranta. Like it says, Shruti, oh, this Veda says this, that guru says this yoga school says this, that yoga school says this. But a common man is lost. Where to go? How to go? So, but all those yogis who have attained that greatest, highest path, the highest truth, how did they achieve? Nihitang guhayam. Nihit is this consciousness is very much inside you. Very much. The guha means cave. Kavera, no? Kavera. You don't have to go to a kavera in Himalayas.
You know, you have to go to your inner Kavera. Okay, you go to Himalayas, you have an ambience, you have beautiful mountains, snow-capped mountains. Okay, your meditation is good, no doubt. I also lived in Himalayas for some time. But that is not the real cave. The real cave, you have to go inside. You have to turn your focus of your mind. It is like this, you have to turn like this inside. So you have to go nihitanguhaya. You have to go inside. Then you start exploring inside. Then you will find this Shiva or Brahma or whatever it is. Vocês entenderam? Mais ou menos. Não. Então, ele estava falando, ele estava explicando uma das palavras em sânscrito que significa caverna. E ele falou que não é para você ir para as Himalaias ou ficar dentro de uma caverna para você meditar. Ele falou que a caverna, que essa palavra se refere a nós, indo para dentro da nossa caverna. É nós. Então, o que a gente tem que fazer é analisar nós mesmos, conhecer nós mesmos e não ir para as Himalaias ou para aquele guru ou outro guru, qualquer coisa, é aqui dentro. All these gurus, all these yoga philosophies, all these yoga schools, they give you some tools. Okay, you listen to some lectures, you read some books, you go to some guru, he gives you some direction. But finally this journey has to be yours. Todos os gurus vão te dar um ferramenta ou outro. E ele falou antes, até ele foi para um tempo para fazer meditação prolongado nas Himalaias. Todas essas coisas são ferramentas, mas no final é você com você mesmo. So the real Himalayas, the real cave is inside. So you have to go. If a wise person, a real yogi will go inside. He doesn't search outside. O sábio vai por dentro, não busca para fora. It is good to go to different schools, different philosophies, you go to books, listen, no, fine, you get some information. But what are you going to do with this information? This Google Guru, too much of information. Tem muitas informações. Sim. Anything you do, Google. Anything, Google. Okay, go. Ele começou falando que é bom você ir pesquisar sobre outras escolas de yoga, ler uns livros, conhecer algumas palestras, conhecer mais. Aqui vocês estão hoje numa palestra, mas o que vocês vão fazer com essa informação? Para que serve? Gu is, the term guru has two palavras, gu and ru. Okay? Gu means darkness. Google. Ele está fazendo uma piada sobre o Google. So the more you go in Google, the more darkness. O gu, que é o início do guru, só a parte gu significa escuridão. Então ele estava fazendo essa ligação com a palavra Google, que quanto mais que a gente vai para Google, quanto mais a gente fica na escuridão. Gu means ignorance, gu means darkness. Ignorância também. Ru means one who dispels, one who takes out this ignorance is guru. Guru é aquele que remove a ignorância ou a escuridão. So this guru of a highest order removes your ignorance or darkness or gives you the real knowledge in the physical level, in the psychic level, also in the spiritual level. The three phases. O guru vai te dar iluminação na parte física, na parte mental e na parte espiritual. Okay? The real guru knows our past, our present and our future. O guru verdadeiro conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. So there are also in gurus, there are different levels of gurus. Tem níveis diferentes também dos gurus. Okay. A lower form of gurus. Guru is a guru, of course, is giving some knowledge, some direction in life. But the lowest form of gurus, they only show you a path. They say, okay, this is your path, you please go. That's what they say. That's their only capacity. O primeiro nível do guru, o mais baixo, seria que pode te mostrar onde que começa o caminho. Esse aqui é seu caminho, você que vai. Okay. So the second type of gurus, they are called Madhyama Guru. Those gurus, okay, they will give you some philosophy, they will give you some mantra. Okay, you chant this, okay, you'll attend that. O segundo tipo de guru vai te dar algumas mantras, alguma filosofia, ensinar algumas coisas. But the topmost gurus, the Uttama Guru,
they will give you the complete direction. They will give you the mantra, they will give you the process, they will be with you in this life, they were with you in the past life, they will be also with you in your future life. They will take care as a loving father, loving mother, everything. If you don't listen, they also beat you. O guru, o mais alto nível de guru, vai te dar todas as coisas que os outros gurus também deu. Vai te mostrar o caminho, vai te ensinar filosofia, vai te ensinar mantras, mas também vai te acompanhar pela vida inteira, incluindo os vidas passados, os vidas futuros. Vai te cuidar que nem um pai ou mãe. E também, se você não se comporta bem, vai te bater. Really? They beat also. Realmente. Really they beat. Realmente. But this beating is not the physical beating by itself. They're actually taking out some scars. A parte deles bater não é apenas para bater alguém fisicamente de maldade, é para eles tirar as samskaras da pessoa. So that is why the path of Tantra is very tough. People, the moment you say Tantra, oh no, it's not for me. É por isso também que o caminho de Tantra é muito duro. Então, na Índia, as pessoas conhecem bem a cultura da Tantra e muitas pessoas não escolhem esse caminho, porque é muito duro. So why they want is Vedic Diksha is like a sugar-coated tablets. Ele falou que a Veda, né, que é essa outra maneira de cantar as mantras, a educação, é como se fosse o caminho de Tantra, mas com uma camada doce, uma cobertura. Tantra is a very bitter pill. Tantra é um comprimido amargo. Okay, muito amargo cápsula. Cápsula amargo. Cápsula amargo. But though you take a amargo capsule, your journey is very fast. Mas para compensar, você tem que engolir comprimido amargo, mas a jornada é bem rápida. When you take a Vedic Diksha, it may take, say, suppose, for some individual, it may say 1,000 lives to attain that consciousness, suppose. Even there is a doubt if he's really going there and attaining, he or she, suppose, attaining, But in Tantra, there is definite, but the road is very bumpy. Em Veda, os que seguem as Vedas, eles falam que por média eles vão levar 1000 vidas para eles atingir a união com a consciência suprema, e tem pessoas que duvidam que as Vedas realmente levam você a esta união. A Tantra, tenho certeza que você vai atingir a união, mas o caminho é duro. When somebody takes tantric initiation, because the churning of samskaras is very fast. So sometimes when they get this initiation, the problems increase multifold. Às vezes, quando alguém faz a iniciação na Tantra, isso ativa as samskaras. E às vezes parece que depois que você começou a iniciação, surgem 1000 mais problemas do que antes na sua vida. But then some people, they also get scared, they leave the path of Tantra. E isso às vezes assusta uma pessoa e eles desistem do caminho da Tantra. But then if one has patience and one has complete faith with Guru, they will attain success. Se você tem paciência de passar essas fases e se você tem fé absoluta no Guru, aí você pode ter sucesso no caminho de Tantra. In Tantric path, Guru is everything. No caminho de Tantra, o Guru é tudo, muito importante. When Guru says something, it is every single word of a Guru is a mantra. Quando o Guru fala, cada palavra do Guru é uma mantra. When Guru says something to do this, one must do it. Quando o Guru fala para fazer alguma coisa, a pessoa tem que fazer. Better not to ask questions, why this, why that, why should I do, why should I not do, no. Just follow blindly. He's telling for one's, that individual's benefit. Não pode questionar ou perguntar, e nem deve perguntar, porque o Guru sabe
mais e está pedindo para você fazer tal coisa para motivo muito específico. What is right and what is wrong for that particular individual, Guru knows more than that individual himself or herself. O que é certo ou errado para aquele indivíduo, o Guru sabe mais do que a pessoa própria. The only thing that saves in the path of spirituality or Tantra is to catch Guru's feet eternally. Catch. Hold Guru's feet eternally. Okay. Say the phrase again, what you said. The only way Uh-huh. to attain success Uh-huh. in the spiritual path or in the path of Tantra is to hold on to Guru's feet always without any question. Then you attain success. A única maneira de você ter sucesso no caminho de Tantra é de você agarrar os pés do Guru para eternidade e nunca larga. In the path of Tantra, the Guru's grace is everything. No caminho de Tantra, a graça do Guru é tudo. I apologize that I took Thank you very Thank you so much. I have another appointment. No. Thank you Most for welcome. coming. Thank you for I didn't I know you lost speak English. I have a class in yoga in English. Yes, we will. Obrigada. Thanks, nice to meet you. What's your name? Christian. Christian. Thank you. She is my yoga student. Oh, yeah. Obrigada por vir. Thanks a lot. Thank you. And thanks for your patience also. Thank you for the. Okay, if you guys have some questions, you can ask. I can go on like this. Non-stop. Please ask some questions if you have. Alguém tem algumas? Simone is very quiet. Você está muito quieta. She's thinking. Thinking about? Do que você está pensando? Ela quer saber. What you're saying. Okay, but you can ask me some questions if you have. Você tem algumas perguntas ou dúvidas? No momento não. Algo No, que no. você quer esclarecer? If you have later, you can take my number. You can always write me. Se você quer esclarecer as coisas, vocês podem pegar o número dele e trocar Sim. ideia com ele no Você WhatsApp. pode escrever, right? How to say, right? Escrever. Escrever in Portuguese. No problem. Dá There's pra a você Google- escrever em There is português. Google Guru, so tradutor. O Google Tradutor ajuda. So, like any path, whatever that you choose, because it comes according to one's samskaras. Qualquer caminho que você escolha, você vai ter que lidar com as suas samskaras. One's own karma. O seu próprio karma. One's own. Why we attract particular set of people in our life? Nobody comes in your life unnecessarily. Nobody has time. Yeah. Ele perguntou por as pessoas que estão na sua volta, as pessoas que cruzam com você nessa vida, nada é por acaso. Ninguém vai cruzar com você na vida por acaso, porque ninguém tem tempo para fazer essas coisas por acaso. Okay, nobody comes into your life unnecessarily. Nobody has time, I tell you. People are so busy. Why somebody is coming into your life is because of your own karma. Se alguém está na sua vida é por causa da sua karma. Okay, so we have to really, having known this, at least theoretically, we know what is karma, what is samskara. Cuidado, por favor. Então, ele falou, vocês entendem os conceitos de karma, de samskaras, que é a mesma ideia, mais ou menos, do que karma. Vocês entendem esses conceitos? You know what is karma, right? Sim. Yeah? You know what is karma? Yes, You know what is I karma? think so. Okay, and you know what is samskara? Samskara vocês conhecem? We have time? Samskara é a No vida, problem. né? São as tentações, assim, a vida normal das pessoas. Samskara, né? Yeah, And she's saying it's samskara is like a cycle of normal life.
There is some kind of similarity between samskara and karma. And karma, yeah. Yeah, I'll tell you what it is. Ok, ele vai Tem explicar. filme até. Sim, eu conheço. Samskara, eu acho. Aham, sim. Mas o conceito é mais ligado com o conceito de karma. See, for example, karma is normally used, this term karma is normally used in yogic philosophy. Karma, normalmente eles usam o termo karma na filosofia da yoga. And samskara, the term is used normally in tantric philosophy. E a filosofia tântrica, eles usam o termo de samskara. There is a kind of similarity, but they are also very distinct. Tá? Eles são semelhantes, porém distintos. For example, in karma, there are 3 types of karma. Tem 3 tipos de karma. The first karma is called sanchita karma. Sanchita karma means karma which is already past, which is already finished. Tem karma que já foi no passado. And then samskara, the karma that is happening right now is prarabdha karma. Prarabdha. Karma é o karma que está acontecendo aqui no presente. Whatever that is happening right now is prarabdha. Qualquer coisa que está acontecendo aqui agora, isso é Prarabdha. karma. Even whatever that we are trying to discuss right now is because of our prarabdha. Qualquer coisa que a gente está discutindo ou falando agora mesmo é por causa do prarabdha karma. We have done something in the past to come to this location and discuss this subject. Fizemos algo no passado para chegar neste ponto de estar aqui conversando sobre este assunto. So anything that is happening right now in this right moment is your prarabdha. Qualquer coisa que está acontecendo aqui agora é sua prarabdha. And then what is going to come in future is agamika. O que vai acontecer no futuro é agamika. So the sanchita karma, prarabdha karma and agamika karma, they are all interrelated. Os 3 karmas estão interligados. What we did in the past is reflecting now, and what we are going to do now will reflect in future. O que a gente fez no passado se reflete no presente, o que vai acontecer no futuro é uma reflexão do que a gente está fazendo agora. So whatever that is happening right now in the moment is happening for a reason. Nothing happens without any reason. O que está acontecendo agora está acontecendo para motivo. Nada acontece sem motivo. Clear? These are the 3 types of broad. There are also other smaller karmas, but broadly these karmas are categorized into 3. Tem outros mais karmas menos significativos, mas geralmente tem estes 3 níveis de karma. And coming to samskaras. Samskaras also different types of samskaras, but major they are 3 again. Tem 3 tipos de samskara também. One is samskaras are inborn or janmagata samskaras. We are born to a particular set of parents, and then by virtue of being born to certain parents, certain place, certain country, we inherit certain samskaras. Tem algumas essa categoria, primeira categoria de samskara é coisas que a gente herdeu, tipo de ser ter os pais e a pai e mãe que a gente tem, de ser nascido em tal lugar. Essa é a primeira classificação de samskara. We inherit, no? Que a gente herdeu. So when you're born to some parents, you inherit their physical characteristics, you also inherit the mental characteristics. So these are all samskaras that we get. Sim, também tipo as características físicas ou mentais, crenças que você herdeu dos seus pais. Suppose you are born to somebody like you inherit the face of a father, body of a mother. De repente Maybe você a grandfather is sitting on the nose. herdeu a cara do seu pai, o corpo da sua mãe, o nariz do seu avô. So different is physical characteristics. But we also have mental characteristics, you know. And then these characteristics, okay, physical you can see, mental also you can feel. Oh, you're like your father. You know how we say this, because we try to relate. Sim. But there are some characteristics which comes from generations that sometimes we don't see it. Like some diseases, somebody suffering. The family says they never had, but somewhere maybe about 10 generations before somebody had something that is coming to this person. Às vezes tem coisas que você herdeu
que não são tão claros. Tipo, uma doença que ninguém teve para várias gerações, mas vem lá do passado, que aconteceu alguma coisa e vai passando até chegar em você e você manifesta isso na sua vida. So this is inborn. And then there is something called imposed samskara, which is also called in Sanskrit aropita samskara. Aropita is to impose certain things. Tá. Tem um outro tipo, segunda categoria é um tipo de samskara que é imposto. Sim. Imposto. Imposed samskaras. Can you say an example of imposed samskaras? Vocês podem pensar em algum exemplo de uma coisa que seja imposto? Your name, for example. Somebody gave you. I did not choose my name. Before I became a Dada, I already had a Sanskrit name given by my parents. Or maybe I came to know that my grandmother gave my name. Then, when I became a Dada, they again changed my name. Somebody else gave my name. So in the two times, I did not have a choice. I accepted. So this is imposition. O nome dele, ele estava falando que foi a avó dele que escolheu para ele. Depois que ele virou monge, ele teve outro nome, que foi outra pessoa que escolheu e ele aceita. Mas não é uma coisa que ele escolheu. Any education is imposition. Qualquer educação também. You go to any school, including this, what I'm talking is imposition. Tudo que ele está falando também é imposição. Even I'm just talking, yes, Dada, yes, Dada, yes, Dada. Imposition. I'm imposing you. Whether you understand, yes, Dada. Whether you understand, no, Dada. This is imposition. Ele está passando uma informação, mas é um tipo de imposição. This impose samskara. Also, like society imposes many things on us. Suppose you drive on the road, you say, oh, drive only on the left side, drive only on the right side. Imposition. Sociedade também tem que sempre dirigir num lado, outro lado. Qual? As leis. Né? As leis. Yeah. Sim. So everything that is imposed, this is imposed samskara. Okay. And there's another type of samskara which is called pratyamulaka samskara. This pratyamulaka samskara is, this is how it is written, it's a bit complicated. Pratyamulaka. This pratyamulaka samskara is a samskara which is created by one's own ego. Essa última categoria, Mulaka. É o samskara que é criado pelo seu próprio ego. You take your own actions, you take your own decisions in your life by your own ego consciousness. That is pratyamulaka. As decisões que você toma, as atitudes que você toma, as ações que você faz, essa é essa última categoria. Somebody says, please go like this is good for you. So somebody is trying to impose certain things. You say, no, I will go like this. So here what's happening is your ego is working, and then that imposed samskara is a bit weak. And then you say, no, I will go like this. So when you do this samskaras reflect on our mind very strongly. Ele estava dando um exemplo, talvez alguém vai te aconselhar a seguir tal caminho, aí você fala, não quero aquele caminho, eu escolho esse caminho. Aí, então, a segunda categoria, que é aquela que é as coisas que são impostos, enfraquece esse tipo de samskara, mas acrescenta no último categoria. E ele falou que a ressonância das consequências dessa última categoria, que é a gente que escolhe, o nosso ego que escolhe, é muito profundo. Because we are taking a decision with our own ego consciousness, and it reflects and it leaves a deep impression on our mind. Deixa uma impressão muito profunda na mente. Okay, of course, imposed also puts impression on our mind, because right from the childhood we are imposed certain things, A, B, C, D, imposition. No? So that's how we carry it throughout our life. Imposition also is very deep in our minds, and also which we create by our own consciousness is also very deep. Os dois que são mais profundos seriam os dois segundas categorias, porque também tendo coisas impostos, sempre também criam impressões profundas na mente.
Mas essa última categoria também é muito profundo, as decisões que a gente toma. So there are also some smaller samskaras. We can talk about it a bit later. These are the major samskaras and major karmas. Então essas são os maiores, as categorias principais. Tem outras categorias e subcategorias, mas essas são as principais de karma e de samskara. So we all come with some baggage of karma, some baggage of samskara. Okay. Todo mundo chega com alguma bagagem de karma e de samskara. So try to finish this baggage in this life itself as much as possible. Então tenta tirar as coisas da bagagem nessa vida o máximo que é possível. Don't try to add malas. Não tenta adquirir mais coisas na mala. Please don't do it. It's a very dangerous path. É um caminho muito perigoso. Because with our own ego, we create so much, I tell you, so much, I tell you. It's very difficult to clear all the samskaras. Com nossos próprios egos, a gente cria tantas samskaras que é difícil depois desvaziar todas essas samskaras. So we are already having so much of baggage. Try to reduce it as much as possible. A gente já vem com uma carga cheia, então tenta reduzir o máximo que é possível. And then, how do you reduce it? Como que você reduz a carga? How? Como? We identified the problem, but how? A gente identificou o problema, mas não a solução. We create more samskaras, especially when you enter into some relationships. Nos relacionamentos a gente cria muitos samskaras. And especially people who jump too many relationships, my God, I tell you, their samskaras and karma is terrible. Quando as pessoas pulam de um relacionamento para outro, a samskara dessas pessoas é muito... Because the more you jump between relationships, the more one is adding to their malas. Quanto mais você pula de um relacionamento para outro, mais samskara você começa a adquirir. Because we are not knowing, people may not know. They think, oh, I'm a free bird to choose my relationship. Okay, choose it. But they're inviting samskaras, they're inviting karma. A pessoa tem a crença que eu sou uma pessoa livre, que eu posso escolher ficar com essa pessoa, quando quiser. Mas, na verdade, essas escolhas são as escolhas do ego e isso está criando mais samskaras. Some people, especially people when they are young, they fall in love. They say that you should never fall in love, you should raise in love. Ele falou que quando as pessoas são jovens, eles sempre falam de se apaixonar, mas em inglês é fall in love, cair no amor. E ele falou que não deve cair no amor, deve subir no amor. Okay, so when you fall in love, you say, oh, he's my amor, he's my sweet, he's everything, Okay, wait, let's see what is coming. Let's wait. The movie is yet to start. This is only the titles going on. Ele está falando que a gente se apaixona e fala, nossa, essa pessoa é o amor da minha vida. E ele fala, espera, vamos ver o que vai tem acontecer. Tem uma expressão que diz caído de amor, né? Caído de amor. Caído de amor. Caído de amor. Então ele estava falando sobre o filme, está apenas começando. A gente está só lendo os legendas iniciais. Okay, the movie starts, Rambo, Sylvester Stallone, and the movie is coming, wait. Big names, Hollywood names. Sylvester Stallone, Charles Bronson, Anthony Hopkins, Julia Roberts. Come on. Welcome. He's on it. She's laughing. So this is how it is. So make right choices, please. My request, because life is very short. Make right choices. We have very little time on this planet. Don't go to a wrong movie. Faz as escolhas certas.
Não faz as escolhas erradas. Não entra no filme errado. Go to a right movie, finish the movie fast, don't hold on to your popcorn too much and a cola, finish the movie fast and get lost. Termina o filme, não fica apegado, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, fica perdido lá no filme, escolhe o filme certo, assiste e vaza. Because what is coming, we don't know what is it. The kind of person that we are inviting in our own life, we don't know whether he is a devil or a angel, we don't know unless we experience it. Quando a gente encontra alguém, a gente na verdade não sabe quem que é essa pessoa, se a pessoa é um diabo, se é uma pessoa boa, a gente não sabe tudo que a gente tem que decifrar depois. So if somebody is having some relationship, have a stable relationship, finish off that samskara with that person, never to come back. Se você está num relacionamento com alguém, tenta o máximo de ter um relacionamento estável, e se tem que terminar, termina numa boa, termina as samskaras daquele relacionamento e tchau. You see, why I'm talking about this is because when two people, especially a man and a woman, they come and then they have physical relationships. Though they may have a physical relationship, but the effect is very deep on the mind. O efeito quando tem um relacionamento entre um casal, ele falou especificamente homem e mulher, mas quando tem relacionamento entre um casal, o efeito do união físico tem um efeito muito profundo na mente. Because you keep jumping in relationship, each time you are creating an impression on your mind. Cada vez que você entra em uma nova relacionamento, você está criando uma nova impressão na sua mente. So once you create an impression in the mind, it affects the whole system, the physical body, the mental body, the emotional body, the intellectual body, everything is affected. Uma vez que você entra nesse relacionamento, todos os níveis do seu ser vão ser atingidos. A parte física, a parte psicoemocional, a parte mental, o espírito, tudo é afetado. So you can see the mesh of samskaras, they are locked up like this. These impressions, they never go. It's not easy to take off all these impressions of samskaras. It takes many lives to clear one small samskara. Wow. Então, você entrando em relacionamentos com tanta facilidade, mas isso cria uma interligação das suas samskaras com as samskaras de outra pessoa. E é muito forte, é muito difícil você se livrar disso. E ele falou que leva vidas para você se livrar de umas samskaras simples. Então, uma que é mais complicada, tipo essas, é bem mais difícil a se livrar. Suppose two young people, maybe they are in the teens, they come together, okay? But then if they break, if they continue, it's fine. But if they break, again they enter into some other relationship, another relationship. They can never forget this multiple relationship because of deep impressions on their mind. Ele falou que quando tem duas pessoas, dois adolescentes que se apaixonam, entram em um relacionamento, se eles permanecem no relacionamento, tá tudo bem. Mas se eles terminam, aí depois vai começando outro relacionamento, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Aí que cria as samskaras, e isso tem uma impressão de samskara, de hábito, de sempre ficar criando novos relacionamentos, que é muito profundo para a mente. And especially it affects the children. Their emotions are, E and the também, multiple relationships of the parents, they go here, keep jumping there. It affects the children a lot. se um casal termine e eles teve crianças, isso também afeta o estado mental, emocional e tudo das crianças. So not only these individuals, they are creating more complex samskaras, and then you see the children are also suffering, that suffering also comes to them. Se eles vejam também que as crianças estão sofrendo, então aquele sofrimento vem para eles através das samskaras. Okay, just as we inherit the physical property from our parents, or maybe from the grandparents, we also inherit all these samskaras in a very subtle form.
a gente, assim como a gente são herdeiros dos características dos nossos antepassados, também a gente são herdeiros dos samskaras deles também, mas de uma forma mais sutil. So this law of inheritance in the realm of samskara is very subtle. We don't know why we are getting this. There's a law of inheritance. Okay, my dad has say $100 billion, so I inherit because I'm the legal son and the biological son. But then we also inherit the other inheritance. Tem uma pergunta? Sim. Como faz para mudar os sânskaras dos nossos antepassados? How do you get rid of the samskaras of your ancestors? Very good question. Conhecer. Very good question. You see, the very fact that we are born at a set of parents, at a particular house, at a home, or a state, or a country, is because we have so much of deep samskara for that parents we are born there. There is no other reason we are born somewhere else. We are born there because we have a deep samskara with that family. O fato que a gente nasceu de certa pai, certa mãe, num lugar específico, significa que nós temos samskaras muito fortes com aquelas almas, aquelas pessoas que tem que ser trabalhado. Okay. So these samskaras that we, by virtue of we are born to a father and a mother in a family, is very, very difficult to take off. They say in India, they say also in the scriptural, they say the renewance, you cannot pay off your mother's, your father's, your guru's debts. Never, no, none of this wise. Only Supreme Consciousness can take you off from these samskaras. They are very deep, extremely deep. As samskaras familiares são muito, muito, muito profundos. E então ele falou que tem uma crença que você nunca vai conseguir, você através dos seus próprios esforços espirituais, você nunca vai conseguir se livrar dessas samskaras, porque eles são muito profundos. A única coisa que pode te livrar dessas samskaras seria quando você chega na união com a consciência suprema. E essa força da consciência suprema é a única força que pode te livrar dessas samskaras. So like you have to do intense spiritual practices. Besides these intense spiritual practices, you should also do extreme social services, extreme sacrifice in mind. Then, by the grace of Supreme Consciousness, you'll be able to liberate yourself. Você tem que fazer práticas espirituais extremas e serviço social extremo, dedicação para serviço social completo com sua vida, e aí você vai conseguir chegar perto da consciência suprema. Eventualmente essa consciência suprema vai te livrar dessas samskaras. For example, Jesus Christ, he did intense spiritual practices. Tipo Jesus Cristo. Okay. then he went on a cross. He sacrificed himself for the sake of society. Sim. Such a great sacrifice. Normally it's not possible, but then these people are, in Sanskrit they call Mukta Purushas. Mukta Purushas means they are already liberated souls. They just come, they do the drama, then they leave. That's it. Mukta Purusha. Mukta means something, they are already liberated. Esse tipo o personagem de Jesus Cristo é tipo que já vem liberado. É aqui para liberar os outros, para mostrar o caminho, fazer suas dramas e vai embora. Mas não precisava. Para eles mesmos, não precisava estar aqui. So these people, they don't attract samskaras. They just come, they just only give us some teachings for others to get elevated.
and then they liberate themselves. They are already liberated. They are called Dada Bijas. Dada Bijas means bija means seed. The seed of samskaras is already burnt. For them there is no samskara at all. So for them, they just take a corpo, they just take a body, physical body, they come, they give the spiritual values to the society, they set an example, then they leave. Basicamente o que eu estava falando antes, ou eu estava traduzindo antes, é que eles chegam aqui e não tem por que eles estar aqui para os motivos pessoais deles, eles já vêm liberados. Então, esse processo de liberação, eles mesmos sabem qual vai ser o caminho na vida para eles chegar até este ponto de se liberar e sair dessa vida. Mas eles vêm para cá com o propósito de fazer ensinamentos, mostrar o caminho para as pessoas. Aí depois, com a própria história e a drama que eles vivem aqui neste plano, eles mesmos se liberam. Can I say one short story? Okay, it happened, it is real story, it's not a story written by somebody, it's a real incident. Okay. It happened when Ananda Margha, we call him Baba, so when he was there physically, he demonstrated many things to many people about their past life, about their present life, about the future life. There were many Dadas, many Devis, hundreds of Dadas. So there was one Dada, his name was Dada Ajarananda. So he used to meditate a lot, non-stop, 8 hours, 10 hours a day. The one day, Ananda Margha Guru called him. He said, Ajarananda, sit in front of me and do meditation. So I was meditating. We want to translate. Ele está falando sobre o Baba, que é o guru da linha Ananda Margha, que é a linhagem que ele segue como monge. E ele está falando que o Baba, quando ele estava no corpo físico, ele mostrava muitas coisas espetaculares e que levaram as pessoas a entender esse processo de se livrar das samskaras. E ele estava falando sobre um Dada particular que meditava muito. E uma vez o Baba chamou o Dada para uma conversa particular e pediu para ele mostrar como que ele medita para ele. So he was meditating, then after a few minutes, and then Baba said, open your eyes. Then he said, Ajarananda, you have been meditating not only in this life, but you have been meditating for many lives. And then you are very close to attain moksha. You are very close to attain liberation. But then you have to come back 3 more lives. Very close. Close, sim. Então ele falou para este Dada, ele mostrou para ele a meditação e o Baba olhou para ele e falou, você meditou para várias vidas já. Você meditou essa vida inteira e meditou para várias vidas antes de chegar nessa vida. Você está muito perto de moksha, de liberação. E então, se você talvez você vai ter que passar mais 3 vidas para você atingir a liberação. So then Baba gives him a choice. Okay, you want to finish off all your samskaras in this life, or you want to come back 3 more times? Then this Dada said, no Baba, I want to finish everything in this life. Then Baba blesses him. Okay, so be it. Then the moment he blessed, from that moment his life became hell. Deixa eu te traduzir. Yeah. Então, ele deu a escolha para este Dada. Ele falou, você quer voltar mais 3 vidas para terminar suas samskaras, ou você quer se liberar nessa vida? E o Dada falou, não, eu quero liberação nessa vida, eu quero que isso seja o último. Então o Baba falou, tá, então ele fez uma bênção e falou que isso vai ser o seu caminho, então vai ser essa vida última. E depois disso, a vida do Dada virou um inferno. Okay. So the moment he blessed him, that very moment, for next 41 days, whatever that he was doing, he was bleeding. He was coughing, blood. He was urinating, blood. He went to toilet, blood, and finally the 41st day he died. Ele ficou doente, muito doente. Ele passou 41 dias que ele só sangrou. Quando ele urinava,
ele estava urinando sangue, quando ele cuspia sangue, tossia sangue e estava sofrendo muito, ficou muito doente para 41 dias e depois de 41 dias ele morreu. Then after he died, and one Dada went and took this news of this Dada's death. Then he said, Baba, this Ajarananda passed away. Then Baba closed his eyes for a few seconds and said, Ajarananda attained his moksha. Quando o Dada, what was his name again? Ajarananda. Ajarananda, o Dada Ajarananda, quando ele morreu, outro Dada foi até o Baba para informar ele que ele passou. E o Baba fechou os olhos e quando ele abriu os olhos, ele falou que ele se libertou. So what Baba did here, he brought those samskaras of these 3 lives within 41 days. He condensed it. Leite condensado. Wow! Então, o que o Baba fez era condensar todas as samskaras de 3 vidas em 41 dias. Que ele teve que passar e se livrar dessas samskaras neste tempo curto. So, but then when you're condensing it, it becomes very intense. Então, quando você vai condensar, vai intensificar. Okay. Say after this body and mind has to undergo all the samskaras.